A paz do Senhor. Vamos estar estudando mais um trecho da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 de Gênesis. No vídeo anterior nós comentamos sobre os 3 primeiros capítulos, que qualquer criança sabe dizer, né? Que Jesus criou os céus, criou a terra, criou os luminares, criou as ervas, criou os animais, criou o homem, criou a mulher. No 7º dia ele descansou. Então não havia muita necessidade de se comentar sobre isso, que Deus me direcionou a estar comentando, eu comentei. Agora nós vamos ficar só no capítulo 5, porque vai acontecer coisas novas, digamos assim, porque é o início de tudo, né? A família começou, se iniciou através de Adão e Eva, e eles tiveram filhos, e dentre esses filhos, o primeiro, Caim, e depois Abel. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas. E também vai acontecer ali o primeiro sacrifício, a primeira oferta, o primeiro ato do homem oferecendo a Deus algo. Dizem os teólogos e os historiadores que essa iniciativa se deu na vida de Caim e Abel pelas histórias que os pais contavam de quando Deus sacrificou ali animais para fazer com a pele vestes para Adão e Eva quando eles descobriram que eles estavam nus. Então, acho que com isso trouxe a necessidade de agradecimento, de gratidão a Deus por isso. E Deus já mostrando ali, de certa forma, como, no mínimo, um sacrifício que agradaria a Deus. Mesmo sabendo disso, Abel decide sacrificar dos seus cordeiros e Caim das suas colheitas. Eu não vou entrar aqui em questão do que Deus gostava de receber como sacrifício, porque isso vai simbolizar profeticamente o ato de Jesus ser sacrificado ali na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso mais tarde a gente vai estar comentando. Mas sobre que Deus conhecia Caim e Abel, como nos conhece, e sabia que Caim tinha um gênio não muito bom, né? Era uma pessoa iracunda, era uma pessoa invejosa e maldosa, né? Então, profeticamente, esse ato de Deus ter matado o animal, como eu já disse no vídeo passado, para vestir o homem, simbolizava os sacrifícios que seriam entregues durante o tempo da lei. Na graça não há necessidade, porque o sacrifício perfeito foi entregue ali por Jesus. Então teve a primeira contenda, a primeira briga entre irmãos, né? Entre Caim e Abel. Como eu já disse, Deus conhecia muito bem quem era quem, como Ele sempre conhece. Nós podemos até tentar ou conseguir enganar o nosso próximo, mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o coração e sabe quem realmente somos e do que somos capazes. E acontece ali a primeira morte de um ser humano, né? Porque de animais já acontecia. Infelizmente foi um assassinato, né? O primeiro ser humano criado a morrer não foi de velhice, foi assassinado, que foi Abel. E a segunda maldição do livro, no versículo 12, começa ali, Deus dando a sentença, porque para Deus é assim, todas as nossas atitudes traz consequência, é uma lei universal, a lei da semeadura. O que você plantar, você irá colher. Então, Caim matou Abel, isso não ficaria impune. E ele ficou com medo de morrer, meio contraditório, né? Foi quando Deus falou, vou colocar um sinal sobre você para que todo mundo que te veja saiba que tu és o Caim que matou o irmão e não te mate.
Muito se fala sobre essa marca. Eu não vou entrar aqui e me aprofundar nisso, mas Deus deixou bem claro ali quem era Caim, um dos descendentes dele. Quis ali ser maior em maldade do que ele, mas teve a sua consequência também. Também tem algo muito interessante nesse capítulo 4, que é quando Deus, através dos filhos ali de Caim, ele determina alguns descendentes que vão criar gados, alguns descendentes que vão ser músicos. Deus cria música e ensina essas pessoas a fazer instrumentos e a tocarem. Isso é muito maravilhoso. E também de alguns descendentes Deus escolhe uma turma para ser os primeiros metalúrgicos da terra, a mexer com ferro, a mexer com cobre. Então isso é muito maravilhoso, né? Nós vemos ali nos detalhes Deus já começando a desenhar a humanidade, né? E uma coisa que sempre é questionada: com quem Caim se casou? Com quem eles se casavam? Sim, eles se casavam entre irmãos, porque só havia um casal de pais, que era Adão e Eva. E naquele tempo, gente, nós não podemos enxergar a Bíblia com o olhar que nós temos hoje, porque milênios nos separando, e era a criação, era o início de tudo. Então não havia maldade se casar irmão com irmãs, ou irmãs com irmãos. Isso só foi ser estabelecido 2.500 anos depois, em Levíticos 18, 25, eu vou ler para vocês, 18, 25, que diz assim: pelo que a terra está contaminada, eu visitarei sobre ela a iniquidade, a terra vomitará os seus moradores. Porém, com nenhuma dessas coisas contamineis. Aqui vai falar as uniões abomináveis. Quer dizer, Deus só vai colocar como abominação depois que já tem bastante habitante da terra. A terra já estava completamente ali com bastante habitantes. Então não havia mais a necessidade de casar irmão com irmão. Então Deus tornou 2.500 anos depois a abominação se casar dessa maneira. Então, eu resolvi deixar esse capítulo 5 bem mastigado, porque é um capítulo muito importante na história da humanidade. Caim se mostra ali um homem mau, um homem maligno. Ele responde a Deus com uma afronta. Quando Deus pergunta onde está o seu irmão, ele fala: acaso sou eu guardador do meu irmão? Quer dizer, não respeitando, não tendo temor nem a Deus, quanto mais a seus pais ou a ninguém. Então ali mostra como a corrupção do gênero humano já vem desde o início e só piora. E depois disso, nós vemos ali tudo o que aconteceu com ele, com seus descendentes, mas também vemos ali Deus nos detalhes desenhando a humanidade de uma forma mais linda, com música, determinando quem iria cuidar dos gados, determinando quem iria mexer com ferro, com cobre. Isso vale a pena ser visto e ser entendido nesse capítulo 5 de Gênesis. E amanhã estaremos comentando outra passagem em Gênesis ainda. Creio que esse mês nós ficaremos em Gênesis, mas de uma forma que você possa entender. Leia a Bíblia comigo. Você só tem a ganhar. Shalom.